Sempre que sobra um dinheiro extra, a gente pensa em guardar, fazer aqueles planos para as férias ou para comprar algo que a gente queira. Mas será que só manter o dinheiro parado é a melhor opção? Para você que nunca investiu, qual é o primeiro passo? A gente vai responder essas perguntas agora. É o nosso quadro Entrevista começando muito bem. E olha só, nós vamos começar o programa com a entrevista especial aqui com o assessor de investimentos, o Lucas Iglesias. Ele que vai falar um pouquinho sobre o assunto, para quem nunca investiu, para quem está aí, né, querendo entender um pouco sobre todo esse processo de investimento. O tema, ele tem cada vez mais sendo abordado em matérias, reportagens e também nas redes sociais. Mas aí vem sempre aquela dúvida, não é? Então, quem nunca investiu, qual é o primeiro passo? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que o primeiro passo é começar a poupar, tá certo? As pessoas têm que ter essa disciplina de começar a poupar o quanto antes, tá certo? Porque são duas variáveis que irão ajudar o investidor. Quanto mais a pessoa poupar, terão o tempo e os juros trabalhando para ele. Então, a gente acredita que com esse cenário de queda de juros que a gente está observando, né, as pessoas têm que ter essa disciplina de o quanto antes começar a poupar. Sim. É o primeiro passo, tá certo? E a gente sabe que não é tão fácil para muita gente, né? Porque quando você fala assim, começar a poupar, tem muita gente que acaba se endividando muito com as compras. Perfeito. E as compras, elas acabam sendo colocadas em cartões e aí sempre chega ao final do mês a gente, né, acaba recebendo e pagando ao mesmo tempo, né? O dinheiro acaba nem parando. E aí, o que fazer para se organizar nesse... No caso, eu acho que o importante é a gente definir prioridades. Perfeito. Tá certo? Definir prioridades, né? Claro que no início a gente tem que procurar sanar as dívidas para depois sim começar a poupar, né? Então, assim, eu já vi muitas coisas, porque eu ganho pouco, eu não tenho condições de poupar. Tem sim, se for R$50, R$10, ele dá o primeiro passo. Acho que isso daí é fundamental para a pessoa começar a dar esse primeiro passo para poupar, para poder investir. Maravilha. E ó, o Lucas Iglesias, ele está aqui para tirar dúvidas, né, de todos nós, como investir, como começar. E aí a gente reservou algumas dicas especiais. Para começar, presta atenção, vamos para dica 1. Lucas, eu quero que você comente a dica 1. Vai lá. Foi o que eu falei no início, né? O primeiro passo é começar a poupar. O tempo e os juros irão trabalhar para você. Então, se a pessoa tem 20 anos, começou a trabalhar 30, 40, não interessa, é que dá esse primeiro passo. Então, eu acho que o primeiro passo é começar a poupar e ter a disciplina e definir prioridades para poder poupar. Perfeito. Dica 1, já passada aí para quem está em casa. Vamos agora a mais uma dica, Lucas. Não, essa aí o pessoal, a gente comenta muito, né? Fuja da poupança, né? O que a gente tem muito recurso ainda aqui no Brasil com o pessoal em dinheiro na poupança. Hoje a poupança está rendendo em torno de 0,30 ao mês e isso daí é um retorno muito insignificante. Então, saia da poupança o quanto antes. Tem muita gente na poupança. Tem muita gente na poupança, né? E isso, muita gente acha que está garantido, que está rendendo e não é bem assim. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente entende que, como assim, a gente passou por diversos planos de moedas, o brasileiro ele tem certa insegurança e acredita que a poupança é o investimento mais seguro. Sim. Porém, existem diversas alternativas, tá certo? Que possibilitam a pessoa, ao poupador, ao investidor, a render mais seus investimentos. Então, a poupança não faz sentido algum. Então, para quem está assistindo agora, né, uma grande dúvida, tem um dinheirinho na poupança, quer tirar para poder render, qual é a sugestão que você passa agora? Assim, na próxima dica até que eu vou passar, a pessoa tem que procurar uma alternativa fora dos grandes bancos tradicionais. Certo. Então, abrir uma conta numa corretora de valor. Certo. Uma corretora regulamentada, enfim, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. O que acontece? No momento que tu abre essa conta, não tem taxa alguma, não tem tarifa alguma, e lá dentro dessa corretora tu tem acesso a um leque muito interessante de produtos, tá certo? Então não somente tem fundos de investimento, tem ações, tem fundos imobiliários, CDBs e por aí vai.
não tem um valor... É uma espécie de sociedade que você vai ter com outros investidores. Na verdade é o seguinte, tu vai ter, dentro dessa plataforma, tu vai ter acesso a diversos produtos, tá certo? Não somente a poupança do banco, a aplicação do banco, e sim de diversas instituições. Nós temos aí mais uma dica, vamos lá, exatamente que é sobre a que a gente está falando. Abrir uma conta numa corretora de valor. Hoje existem diversas corretoras, tá certo? Que estão aí, a pessoa abre de maneira digital mesmo, tá certo? Põe os dados, faz o cadastro e aí... seguro? Eu acredito que a maior dúvida das pessoas é exatamente em relação à segurança, porque na poupança as pessoas sabem que são bancos conhecidos e há essa segurança. E nesses outros bancos que muitas vezes nós não conhecemos, como é que a gente pode ter essa garantia? Bom, vamos lá. O que acontece? O sistema financeiro nacional é tudo interligado. Então, o que acontece? É questão de segurança. Quando tu compra numa poupança, ali tu investe na poupança, o risco é do banco. Sim. E tem outros títulos que o risco são desses bancos. O que acontece também? Existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro, tá certo, para os investidores de até R$1 milhão, ou seja, a pessoa pode diversificar bem os seus investimentos e tem seguro. Na verdade, o que é importante, assim... eu sempre digo lá no escritório, né? Se o sistema financeiro, se o capitalismo se resumisse à poupança dos bancos, o mundo não seria essa potência financeira que é hoje, né? Então, assim, existe segurança sim, procurar instituições regulamentadas e fiscalizadas, acho que isso é fundamental. Certo. Nós temos mais uma dica, vamos passar para quem está em casa. Olha só. Dica 4, não acredite em milagres. Em milagres, né? Hoje em dia, em rede social, a gente está acompanhando aí, muitos milagres, mágicas, né? Põe um dinheiro aqui comigo e você vai ganhar 5% ao mês, 3% ao dia. Não existe almoço grátis, tá certo? Então é o seguinte, hoje para o investidor, para a pessoa conseguir acima de 1% ao mês, já é bastante difícil. Sim. Tá? É possível? É possível, mas tem que procurar bem o investimento adequado. Então, assim, não acredito nesses milagres, né? Que vai botar em certa moeda digital que vai ganhar dinheiro, enfim. Desconfie disso, né? Para conseguir um tipo de retorno desses é bastante complicado. Verdade. Nós temos mais uma dica. Dica 5. Diversificar os investimentos, né? Eu acho que isso daí é fundamental. O brasileiro, Jaqueline, está acostumado a investir a vida toda em renda fixa, na poupança. Por quê? Os juros aqui no Brasil sempre foram bastante elevados, tá certo? Só que agora a gente está para juros mais civilizados. No mundo afora, os juros são baixos. Então, o que acontece? As pessoas terão que procurar novas alternativas de investimentos, tá certo? E diversificar os seus investimentos. Em quê? Pode diversificar em fundos imobiliários. O que é isso? Pô, eu compro um imóvel e alugo. Eu posso aplicar, em vez de fazer isso, eu tenho fundos que fazem a gestão disso e pagam dividendos. A pessoa pode investir em ações, pode investir em fundos de previdência e por aí vai. São um leque de produtos que tem dentro dessas corretoras que, através de um assessor de investimentos, a pessoa pode procurar as melhores alternativas de acordo com o seu perfil. Certo, então procurar um assessor de investimento para que possa dar uma orientação de como a pessoa deve proceder, né? Perfeito, porque assim, cada pessoa é uma pessoa. Né? O que serve para você, de repente, não serve para outra pessoa. Então tem que entender para aí sim ver a melhor sugestão de acordo com a sua necessidade, seu momento de vida, isso daí é fundamental. Mas existem diversas possibilidades de investimentos fora dos grandes bancos, né? Maravilha. Então, para quem está em casa, né, nós estamos falando aí sobre investimento, é muito importante, porque é um assunto que está sempre, como foi citado aí pelo Lucas, nas redes sociais, de uma forma muito ampla, mas que a gente precisa sim de uma explicação mais coerente e para que a gente não caia nesse conto, né, de por aqui, vem para cá, que é mais fácil, tal. Nas redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado também, né, tem que ter cuidado. Principalmente buscar referências. Referências, empresas credenciadas pelos órgãos fiscalizadores, enfim. Não vai tirar seu dinheiro da poupança e colocar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, claro. Para a pessoa que já poupa, já é excelente, já tem essa disciplina. Eu acho que é definir prioridades. Se minha prioridade é fazer uma viagem, então poupa um recurso para fazer uma viagem, né? Se é para uma festa. Enfim. E é curioso porque, assim, né, a gente sabe que muitas pessoas acabam se programando para fazer uma viagem e acaba dividindo, parcelando o valor da viagem e pagando mensalmente. Sim. Então, por que não fazer isso antecipadamente, né, para facilitar com que a viagem já esteja paga? Sim. O que acontece? Aí, por exemplo, se tu for parcelar e não tiver juros isso daí,
às vezes é interessante parcelar, Sim. tá certo? Mas em muitos casos, se tu tem uma oportunidade de pagar à vista e ter um bom desconto, e hoje em dia vale a pena, né? Mas isso daí a pessoa tem que ter uma reserva de capital para poder conseguir esse desconto. Até porque hoje a aplicação tradicional na grande instituição está rendendo pouco. Né? Então, às vezes um desconto vale mais a pena. Um desconto de 10% vale mais a pena do que deixar o dinheiro aplicado. Olha só. Então, para a gente fechar aqui essa entrevista, vamos lá fazer um resumo dessas dicas para quem está em casa, por favor, Lucas. Primeiramente, comece a poupar, defina prioridades. Certo. Segundo passo, se tiver um recurso e esse recurso estiver na poupança, saia logo. Tá? Existem diversas alternativas. Abra uma conta numa corretora de valor, tá certo? Certifique ela da instituição, se é credenciada nos órgãos reguladores, como Banco Central, CVM. O outro ponto é diversifique seus investimentos. E por último, procure um assessor de investimentos, que com certeza você vai conseguir boas alternativas de investimentos com um cenário de queda da taxa de juros. Então, hoje em dia, para que a pessoa ganhe dinheiro, tem que procurar novas alternativas. Sem dúvida. Lucas, quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Espero que você tenha gostado aí, né? Tenha aprendido um pouco mais sobre o assunto no nosso quadro Entrevista.